A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte do menino Arthur Davi, encontrado enterrado em uma área de matagal na Perimetral Sul. De acordo com as investigações, o crime foi cometido pelo próprio pai, Davi Piazza, que teria agido sozinho e de forma premeditada. Ao vivo, eu volto agora com a Lamara Barros trazendo mais informações em relação a esse caso, claro, que chamou a atenção não apenas aqui da Paraíba, não é, Lamara, mas de todo o Brasil, pela maldade e pela crueldade desse pai com seu filho, aliás, um filho especial. Exatamente, Jomar. Foi difícil até trazer esse caso aqui, né, que repercutiu, chocou todo o estado da Paraíba no dia 31 de outubro e foi concluído esse inquérito, né, onde o Davi Piazza saiu lá de Santa Catarina, já com tudo premeditado, já estava em comunicação com a mãe da criança, dizendo que queria passar mais tempo com o filho, que levaria ele para Florianópolis para ter mais convivência também com os familiares paternos, e ele cometeu esse crime bárbaro, cruel, tirando a vida do próprio filho, Arthur, né, de 11 anos. Na verdade, esse menino ele era autista e tinha uma deficiência também visual. E aí começou aí todas as investigações. O próprio pai, né, o próprio acusado, ao retornar para Santa Catarina, confessou tudo aos familiares, inclusive a polícia também. E aí a gente conversou com o delegado Tiago Cavalcante, que está à frente desse caso, desse crime bárbaro, e fala aí detalhes sobre a conclusão desse inquérito. Vamos ouvi-lo. A Polícia Civil ela conclui as investigações desse inquérito policial decorrente da prisão em flagrante do autor do crime na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A Polícia Civil ela conseguiu coletar elementos de informação capazes de identificar toda a dinâmica do crime. Nesse sentido, o autor premeditadamente saiu do seu estado de origem, de Santa Catarina, se deslocou até a cidade de João Pessoa, onde dissimulou junto com a mãe, né, da criança, que iria levá-la para poder passar uma temporada com a família paterna. A mãe consentiu com o pedido do genitor, que até então não apresentava nenhum sinais de que pudesse vir a praticar algum ato dessa gravidade. Então, na sexta-feira, no dia 31 de outubro, após a criança entregar o seu filho ao genitor, por volta das 16h30, a mãe sai do imóvel onde estava hospedado o autor, entrega a criança, e já por volta das 18 horas da noite, ou seja, 1h30, aí o autor já estava com a criança morta e transportando a criança até o local onde veio a ocultar o cadáver. A investigação identificou que, para fazer esse transporte, o autor ele utilizou de um transporte de passageiros por aplicativo, através da plataforma Uber, foi até o local, enterrou o corpo do seu próprio filho e, utilizando também de um outro Uber, retornou para o imóvel onde tinha executado a criança. No dia seguinte, ele retorna até o seu estado de origem. Olha, inclusive a gente tem essas imagens aí, né, no momento em que o Davi sai com a mochila nas costas e uma trouxa feita ali com a rede, que na verdade era o corpo do pequeno Arthur. Apesar de ser um menino de 11 anos, era uma criança pequena e tudo indicava que realmente era ali uma trouxa com roupas, né? E aí a gente tem imagens do momento que ele sai do apartamento para ir até o local onde ele enterrou a criança, e tem as imagens também do momento após enterrar, onde ele fica esperando outro motorista por aplicativo. Essas pessoas, os motoristas por aplicativo, não tinham nenhum envolvimento com esse crime, né? Já foram ouvidos. O primeiro, na verdade, procurou a polícia quando ele viu na televisão essa notícia, esse fato, e aí ele reconheceu que foi ele que tinha levado esse homem de volta para casa, né? O motorista que levou do local
local onde a criança tinha sido enterrada para o apartamento onde ele tinha alugado, Davi Piazza, o pai da criança, né? Agora, olha só esse detalhe, Jomar. O motorista por aplicativo que pegou ele no apartamento para levar até o local onde o pequeno Arthur foi enterrado, ele não desconfiou também de nada, mas a polícia, né, durante as investigações, acabou conseguindo chegar até o motorista, onde ele relatou que realmente não tinha nada a ver, provou, mostrou que estava legalizado dentro do aplicativo, só que no momento em que ele estava a caminho até o local, o carro dele apresentou falhas mecânicas e não teve mais como prosseguir até o destino. E detalhe, bem próximo à central de polícia, esse assassino desce do carro com o Arthur, né, envolvido ali nessa rede que ele utilizou, e aí automaticamente o primeiro motorista que teria buscado ele já aciona um outro para resgatá-lo ali, o passageiro, né, no caso o Davi, o acusado, para que ele prosseguisse. Só que esse motorista e esse veículo, a polícia ainda está em diligência, porque infelizmente no local não passava nenhuma testemunha e não tinha circuito de imagem, o que dificulta, né? Agora o que pode ajudar é o próprio motorista que está assistindo, está acompanhando, ligar os pontos e reconhecer, né, e se apresentar à polícia como fez o motorista que levou o Davi de volta para o apartamento. O delegado também falou sobre essa dinâmica envolvendo aí esses motoristas por aplicativo que o Davi solicitou no dia do crime. Vamos ouvi-lo. Os motoristas foram identificados, um já tinha se apresentado espontaneamente nessa delegacia, o outro foi identificado. Ambos relataram, comprovaram a condição de motoristas, comprovaram através do próprio aplicativo, comprovaram a corrida solicitada pelo autor e através dos seus depoimentos ficou claro que eles não tinham a capacidade de acreditar que ali, naquela trouxa de roupa que trazia consigo o autor, estaria o corpo de uma criança em óbito. Agora, teve uma situação aí que na ida o carro do primeiro motorista de aplicativo pifou, né? Então tem um terceiro Uber que esse vocês também estão em diligência para localizá-lo, é isso? Isso. Durante o trajeto até o local onde o autor ocultou o cadáver, o veículo do motorista do Uber, ele apresentou umas falhas e ele precisou encerrar a corrida. O autor, com o corpo do seu filho ainda envolvido nos lençóis, desembarcou e precisou solicitar um novo Uber. Esse segundo motorista, que completou a viagem de ida até o local da ocultação, a polícia ainda não identificou, em razão do local em que ele teria solicitado esse veículo, sim, um local que não havia testemunhas, não havia câmeras, mas já oficiamos a plataforma Uber e estamos pendentes desse retorno para identificar esse veículo. Tem muita frieza, a gente vê essas imagens aí do acusado, né, do pai, né, apontado como quem assassinou o próprio filho, né, o pequeno Davi, que era uma criança especial, né, 11 aninhos, mas em função da sua condição, né, era uma criança bem pequena, né, bem leve, até as imagens revelam que ela era uma criança bem magrinha, e o pai veio de Santa Catarina apenas com esse intuito de tirar a vida do próprio filho, ao que tudo leva a crer, para não pagar mais a pensão que era devida, né, para então os cuidados com o filho. E ele tirou a vida do filho, enrolou em uma rede, acionou aí carros por aplicativo e levou até o local onde enterrou o corpo do próprio filho, né, sangue do seu sangue. Quanta maldade, tudo isso para não pagar uma pensão. Talvez não fosse nem tanto dinheiro assim, né, para não pegar a pensão que era devida para ajudar então na criação do próprio filho. Mas a competência então da nossa polícia conseguiu identificar toda a trama, tá aí as imagens, né, que não deixam nenhuma dúvida da frieza dele levando o corpo do próprio filho para ser enterrado após assassinar aquele que era sangue do seu próprio sangue.